Bom dia! Vamos às senhas diárias de hoje, dia 16 de setembro de 2022, uma sexta-feira. Os versículos e os textos, o primeiro que eu leio e o segundo que eu não leio, todos têm muito a ver com a nossa realidade. Vamos lá. O primeiro versículo vem do livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 18. O meu povo habitará em paz, moradas de paz, em moradas bem seguras. O meu povo habitará em paz, em moradas de paz, em moradas bem seguras. Isso é uma necessidade muito grande e o povo mais simples de Israel sempre vivia um drama, que Israel era um país que gostava de guerra. Seus reis gostavam de guerras e riqueza. Então, morar em paz, em moradas de paz, em moradas bem seguras, porque o país é um lugar pacífico, coisa boa, né? Mas lembrem-se, o profeta Isaías era um profeta e era um profeta do povo. No segundo texto, aquele que eu não leio, eu vou contar para vocês que existia muita, mas total diferença entre os profetas do rei, os profetas de Jerusalém e os profetas do povo. Era total diferença. E muitas vezes os reis queriam prender e matar os profetas do povo. Adivinhe por quê? E o segundo versículo vem da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É Paulo falando isso para os gentios que participam da igreja. Não são mais estrangeiros. Os judeus, os preconceituosos, os judeus, os que se dizem circuncidados, tratam todo mundo que é diferente de estrangeiro e peregrino. Vocês não são mais. Isso não existe mais. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Isso me lembra de algumas igrejas que são preconceituosas com os diferentes. Não existe mais isso. Às vezes eu fico bravo, mas a gente sofre umas decepções com o tempo, inclusive dentro da igreja, né? Mas tem também muita gente boa que entende o que o apóstolo Paulo está dizendo. Muito. Mas tem. Na minha igreja de brancos tem muito racismo. Tu, Deus, fizeste uma igreja de muitas línguas dos povos. É a oração de Friedrich Conrad Hiller. Tu, Deus, fizeste uma igreja de muitas línguas dos povos, não de uma, e não só de brancos, também de negros, de asiáticos, de indígenas. Assim os povos de todas as nações e etnias, na qual o teu louvor é cantado em belo resplendor, do jeito, nos costumes deles.
do jeito que eles quiserem. Parem de julgar. Todos estão sob Cristo, o cabeça real, e vivem em comunhão, o que cada cristão crê de coração. Em Cristo não tem que mais julgar por cultura e etnia. O primeiro texto que eu vou ler é de Tiago 2, 5 a 13. O amor de Deus é misericórdia, mas Deus não será misericordioso com aquele que não usa misericórdia. Tiago 2, 5 a 13. Ouvi, meus amados irmãos, Deus não escolheu os que para o mundo... Desculpe, começando de novo. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres, os que têm fome e sede de justiça. Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Mais no tempo do Paulo, porque eles tinham acesso a bons advogados. Hoje em dia a gente diria, não são eles que exploram o pobre pagando salários miseráveis? Ou não pagando o justo, explorando o trabalho dos pobres? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Fazendo gato e sapato da fé cristã, quando a fé cristã diz que bem-aventurados os pobres, né? Se a fé cristã for puxa-saco do plano de exploração econômica deles, aí eles são tão cristãos. Quando a igreja é usada para não questionar, pelo contrário, ficar ao lado da exploração deles, dos ricos, não é verdade. Eu já disse, não é uma questão pessoal com os ricos, é a realidade. Eu só olho e vejo a diferença social e a exploração dos pobres. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Se vocês fazem acepção de pessoas, racismo, machismo. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. E tem cristão fazendo arminha. Não tem? E fica, se viaja, ele se acha tão cristão, né? Porque ele obedece lá uma leizinha lá e se diz, em nome de Cristo, e faz a minha. Ora, se não adulteras, por que matas? Por isso és transgressor da lei. Compram armas. Fazem propaganda de arma. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei,
como aqueles que hão de ser julgados pela lei. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usa de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre os juízos, quer dizer, sobre os julgadores, sobre esses cristãos que falam não adulterarás, mas fazem a minha. Então, por que matas? Por que incentivas o ódio? Não cabe isso para a nossa realidade. Já naquele tempo, isso aí deve ter sido ano 60, mas por aí. Já naquele tempo, o Paulo teve que avisar a comunidade de Tiago, ele está escrevendo por Tiago, mas está avisando toda a comunidade, toda a cristandade. Ele já tinha que escrever sobre isso. Porque é uma má compreensão isso, do que seguir a Deus é seguir leizinhas. Ai, meu Deus, com quem ele está transando? Ai, meu Deus, ele comeu no sábado. Ele não podia fazer isso no sábado. Ai, meu Deus, ele ouviu uma música popular. E fazem a minha. Esses mesmos que julgam. O juízo de Deus é sem misericórdia para aquele que não usa de misericórdia. Mas a misericórdia triunfará sobre o juízo. Muito bem. Sobre a questão dos profetas que eu falei, no segundo versículo a Isaías, que era um profeta do povo, no segundo texto lá de Crônicas, um rei de Israel, os reis de Israel e Judá, se aconselharam com os profetas do templo, os puxa-saco, se eles iam ganhar uma guerra. Todos os profetas do templo, pagos com o dinheiro do templo e do palácio, disseram sim, tudo vai dar certo para Israel. Ele disse, não tem nenhum profeta daqueles de Javé, um profeta do povo aí, chamem ele. Ele disse, Israel vai se dar muito mal com esse negócio de cultivar guerra. E aí o que mandaram fazer? Mandaram prender o profeta do povo, o profeta dos pobres, que não queria guerra. Não tem isso por aí. O pessoal da igreja que puxa o saco do rei, do poderoso, do violento. Um bom dia.